Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Como você tem passado? Como você está? Tá tudo bem? Meus amados, meus queridos, os meus amigos, que podemos dizer assim, já podemos dizer que nós somos uma família, não é? Eu acredito que nós já podemos falar essa frase, nós somos uma família. Agora nós somos uma família que está crescendo cada dia mais para o bem daqueles que realmente têm buscado o entendimento da palavra de Deus. Sabe, querido, eu estou aqui meio incomodado com esse fone aqui. Estou meio incomodado, para falar a verdade. Meus queridos, sabe o que acontece? Cada vez mais que a gente está estudando a Bíblia, nesse tempo em que nós estamos vivendo, ainda mais agora, que descobrimos uma coisa na Bíblia que eu acredito que por muito tempo estava guardado, muita gente não se preocupava, muita gente não corria atrás, e nós estamos avançando. Não é? Tá feio isso aqui, não é? Tá esquisito, né? Olha, mas tá bom, vamos lá, vamos ver o que dá pra gente fazer aqui. Meus queridos, veja bem, o Evangelho Eterno, uma coisa importante dizer, o Evangelho Eterno, ele não permite, não é? Ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém, entrar num assunto que a gente não domina. É isso aí. Sabe o que é bom do Evangelho Eterno? Que ele não permite que ninguém entre em um assunto que você não possa dominar. É isso aí, meu querido. É isso aí. Vamos analisar uma coisa bastante maravilhosa. Muito bom o que nós temos aqui. Descobrimos uma coisa muito importante. Olha só, eu quero começar aqui lendo Hebreus, no capítulo 10. Olha que coisa interessante aqui. Eu não vou ler muito não, eu vou ler pouca coisa aqui. Dá uma olhadinha aí para nós, em Hebreus, no capítulo 10. Talvez eu leia só o primeiro versículo. Porque tendo a lei, ou sendo a lei, sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereciam, cada ano pode aperfeiçoar os que a elas se chegam. Presta atenção numa coisa, queridos. Eu li lá só para você entender o que é sombra. Preste atenção agora no capítulo 3 de Filipenses. Olha o que o apóstolo estava ensinando para os crentes de Filipe e nós não entendíamos. Até alguns dias atrás, nós não entendíamos o que era isso aqui. Capítulo 3 de Filipenses, a partir do versículo de número 8. Ele diz aqui: na verdade, eu tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que eu possa ganhar a Cristo. Olha, Paulo, ele não tem vergonha e ele não tem nenhuma dificuldade em dizer que tudo que ele tinha aprendido na lei, tudo que ele fazia pela lei, agora ele está dizendo que ele não tem aquilo por perda, porque ele estava renunciando a tudo aquilo que ele tinha aprendido sobre a lei, ele estava renunciando a tudo por uma boa causa. E qual era essa causa? Ele diz: eu não tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Paulo está dizendo aqui que ele estava renunciando a tudo aquilo que ele tinha aprendido na lei, pelo fato da excelência, pela excelência e pelo conhecimento de Cristo Jesus. Ele está dizendo: eu sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco. Você sabe o que é esterco, né?
Você sabe o que é esterco, né? Então ele está falando aqui, para que possa ganhar a Cristo, eu considero aquilo tudo como esterco. Porque pela excelência do conhecimento de Cristo. Paulo diz aqui, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para a qual eu fui preso por Cristo Jesus. Paulo está dizendo aqui, meu querido, Paulo está dizendo aqui que tudo que ele tinha aprendido na lei, ele renunciou para ver se ele, através da excelência do conhecimento, ele pudesse começar a entender qual o verdadeiro sentido daquela nova experiência que ele estava tendo em saber sobre o conhecimento, a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, para ver se de alguma maneira ele pudesse chegar à ressurreição dos mortos. E também, ele diz, não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o qual fui preso por Jesus Cristo. Preste atenção nisso aqui, irmão. Por que eu li em Hebreus 10? A lei era sombra das coisas futuras. Você que anda praticando a lei de Moisés, você não avançou ainda no Evangelho Eterno. Por que eu falo isso? O que uma sombra, meu querido, nos ensina? A lei era sombra das coisas futuras. Você já parou para pensar o que uma sombra nos ensina? Eu vou explicar para você. Por exemplo, quando você é levado a algum ambiente por alguém, um ambiente que você ainda não conhece. Por exemplo, eu tenho filho que trabalha em plataforma, em alto mar, plataforma de gás, de petróleo. Se alguém te levar a uma plataforma, você sabe que é extremamente perigoso, você tem que fazer vários cursos para conseguir trabalhar numa plataforma de petróleo, de gás, você sabe disso. Plataforma é o offshore, não é? Aquele sistema que trabalha com offshore. Então, quando alguém te levar numa plataforma, por exemplo, se um amigo seu, uma amiga sua te levar, você não vai andar num ambiente que você não conhece, você não vai andar do lado da pessoa e nem na frente da pessoa. A sombra, ela te ensina muita coisa. E essa sombra que o apóstolo está falando aqui, e o nosso irmão Apolo falou, o que aquela sombra nos ensinava? Nos não. Ensinava aos judeus, aos hebreus, que uma sombra, ela pode ensinar, ou ela pode ter várias lições de vida, por exemplo. Então, você vai atrás da pessoa. Quem conhece o ambiente vai na frente. Quem não conhece vai atrás. Geralmente quem segue uma sombra, ele vai na sombra de alguém, de alguma coisa, para aprender como que você tem que se comportar naquele ambiente. Por que a Bíblia fala que a lei era sombra das coisas futuras? Porque a lei, ela foi usada como aio, apontando para o futuro. E qual era o futuro? Paulo está explicando aqui, em Filipenses, louvado seja o nome do Senhor, ele diz aqui, para que ver
se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Jesus Cristo. Ele estava falando, eu fui preso por uma causa. Eu fui preso por causa de Cristo. Mas essa prisão, ela estava me ensinando alguma coisa. Então aquela prisão era uma sombra. E a prisão, Paulo foi jogado lá para ele aprender alguma coisa. Ninguém alcança alguma coisa no sentido espiritual se primeiro não passar por uma sombra. Para nós que estamos em Cristo, hoje, e já entramos na fase do Evangelho Eterno, então para nós, Evangelho, a lei foi uma sombra. O Evangelho do Reino foi uma sombra. O Evangelho da Graça, pregado por Paulo, para nós, do século 21, também foi uma sombra. E essa sombra, ela apontava para onde? Do século dos séculos sem fim. Apontava para o Evangelho Eterno. Agora preste atenção no que Paulo começa a ensinar no versículo 13 do capítulo 3 de Filipenses. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim. Paulo estava dizendo o que, irmão? Que a lei era passada, que o evangelho do reino era passado, que o evangelho da graça era passado, mas ele ia chegar a um patamar que ele não tinha alcançado ainda, mas que ele estava avançando para alguma coisa que estava diante dele. E o que estava diante de Paulo era o quê? Era sombra, retrovisor, ou era para-brisa, direção? Era para-brisa. As que ficou, Paulo diz aqui, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para a que estão diante de mim. Meu querido, você estude o capítulo 4 de Efésios, que você vai ver uma escada. E essa escada ela tem vários degraus. E ali o subtítulo é a unidade da fé. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. Meu querido, aprenda uma coisa. O Evangelho Eterno, ele não permite que você entre no assunto, que você não domine esse assunto. E nós estamos aprendendo, nós estamos engateando. Eu, nosso irmão Cláudio Mendes, do Evangelho Eterno, lá do canal Cláudio, Limpos pela Graça, o Evangelho Eterno, irmão Cláudio Mendes lá. Nós estamos engateando, mas esse engatear, nós estamos fazendo igual o apóstolo Paulo falava nos seus dias, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, ou que ficam para trás, e avançando para que estão diante de mim. Meu querido, Paulo, antes de morrer, ele apregoava o quê? Ressurreição dos mortos, mas no sentido físico ou espiritual? Espiritual. Ele diz aqui, ó. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé, a saber, a justificação que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Paulo está falando que ele estava avançando para conhecer qual era a virtude da ressurreição. Paulo não conhecia qual era a virtude da ressurreição. Paulo não sabia se essa ressurreição era física ou era espiritual, mas ele dizia que essa ressurreição ela tinha uma virtude. E Paulo estava lutando para conhecer essa virtude. Então Paulo está dizendo aqui, prossigo para o alvo, versículo 14 do capítulo 3 de Filipenses, prossigo para o alvo, pelo prêmio
da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que coisa linda, meu querido. Então, quando você vai numa plataforma, levado por um amigo, o seu amigo não vai pegar na sua mão porque você é adulto, mas ele vai dizer, olha, fica atrás de mim, aonde eu pisar você pisa, aonde eu colocar a mão você coloca, o gesto que eu fizer você faz, não faça nada que as placas de identificações diz para você não fazer, não altere a lei aqui, não altere a ordenança aqui, não altere as regras, porque senão você vai causar um acidente, senão você vai pisar em falso. Então, meu querido, se você pisar num terreno que você não conhece e querer fazer coisas da sua vontade, da sua cabeça, você vai causar um grande estrago. É esse estrago que os religiosos, os futuristas, estão fazendo na cabeça das pessoas. Eles têm causado um grande estrago porque querem colocar as pessoas num local de risco. Aonde é esse local de risco? A lei que já ficou para trás, eles ainda estão a passos lentos por cima dessa lei. Eles não compreenderam que já nos dias de Paulo, Paulo já tinha deixado tudo para trás. Lei, evangelho do reino, evangelho da graça, e ele estava caminhando para penetrar em outro campo, em outro patamar. Paulo já estava começando a entender qual era o outro patamar que ele tinha chegado. Ele estava chegando. Ele diz aqui, ó, prossigo para o alvo. Ah, então tinha um alvo. Paulo não sabia qual era, mas ele sabia que tinha um alvo. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo só sabia que tinha um prêmio. Ele sabia que aquilo era por vocação, mas ele não sabia o que era, mas ele sabia que tinha. Ele sabia. Então, no versículo 15 do capítulo 3 de Filipenses, ele fala, pelo que todos quantos já somos perfeitos, reinamos, sintamos melhor, pelo que todos quantos já somos perfeitos, Paulo era perfeito? Eu vou te mostrar que Paulo já estava alcançando a perfeição em Cristo, mesmo sendo homem natural. Mas, irmão Alberto, é possível alcançar a perfeição mesmo sendo um homem natural? Sim, e eu vou te provar que na Bíblia que é provável e é justamente eu usei o verbo agora, e isso era, nos dias de Paulo, era possível alcançar a perfeição, mesmo sendo homem comum, sendo um homem físico, sendo carne humana. Era e é possível chegar a essa perfeição. Então Paulo está dizendo, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vai te revelar. Ou seja, Paulo já estava falando aqui que ele estava perseguindo um alvo que não era revelado por homem nenhum, mas era revelado pelo perfeito. Agora observe o versículo 16. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos a mesma coisa. Meu querido, olha que lindo. Quem anda praticando a lei de Moisés não alcançou ainda o evangelho eterno. Andar atrás da sombra para decifrar caminhos é preciso. Depois que você aprende, então acontece isso aqui, meu querido. Filipenses 3, do versículo 8 ao 16. Então não tente explorar uma área que você não entende, meu querido. Então nos dias de Paulo, ele já estava falando que ele estava prosseguindo para alcançar um alvo.
pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E ele diz, no versículo 13, irmãos, quanto a mim, eu não julgo que já haja alcançado. Paulo está dizendo, olha, pode ser que eu já não tenha alcançado ainda a perfeição, mas eu já me sinto perfeito. Ele diz assim, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos, ele se inclui, porque ele usa o somos. O somos aqui é um verbo possessivo do plural, que ele está não só se referindo a ele, mas a quem está ouvindo ele, porque ele fala somos. O verbo na primeira pessoa, não é? Do plural, é um verbo que diz que é possessivo. Então ele fala assim, pelo que já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentes alguma coisa de outra maneira, também vos Deus a revelará. Mas naquilo aqui já chegamos, é o tempo verbal, meu querido. O tempo verbal aqui era o presente da época de Paulo. Quantos mil anos tem isso? 2000 anos. Olha o que ele diz. Mas daquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Não ande na sombra dos religiosos, não ande na sombra dos futuristas, ande na sombra daquilo que te aponta para o que é o alvo perfeito, o alvo verdadeiro, que o alvo verdadeiro, além de você alcançar, você recebe o prêmio. E qual é o prêmio de quando você alcança o alvo verdadeiro? É a redenção eterna, meu querido. Aprenda isso, a redenção eterna. Agora, eu vou te mostrar na Bíblia, no capítulo 12, agora eu vou te mostrar como que é possível chegar à perfeição, mesmo sendo um homem natural, mesmo sendo um homem físico. Eu vou te mostrar. Abre a sua Bíblia no capítulo 12 de Hebreus, do versículo 22 e o 23. Preste atenção. Mas chegastes ao Monte Sião. Isso aqui é espiritual. Isso é perfeição em Cristo e a redenção. É o passaporte, meu querido, para você entrar no Evangelho Eterno, é você usar as coisas do passado como sombra. Quando você caminha na sombra de alguém, que você aprende tudo sobre aquele local, sobre aquilo que está escrito, você entra então neste patamar, meu querido. Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Nova Jerusalém, que não é física, é espiritual, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Jerusalém celestial, no capítulo 21 de Apocalipse, não é uma cidade física, é uma cidade espiritual. E quem é essa cidade espiritual? Era a noiva do Cordeiro que existia antes do juízo. No juízo, essa cidade celestial é a Nova Jerusalém. O que era a Nova Jerusalém? Era todos os remidos no Senhor que entenderam o que foi a lei, o que foi o Evangelho do Reino, o que foi o Evangelho da Graça e o que é o Evangelho Eterno, que foi instaurado em todo o mundo depois do grande juízo do ano 70. Então ele diz, mas chegastes ao Monte Sião, isso aqui é Apolo, ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Ei, você ainda tem anjos que trabalham, ou que passeiam, ou que estão do seu lado? Se você é espiritual e vive o Evangelho do Reino, sim, sim, sim,
você vive no mundo espiritual e tendo como companhia os anjos do eterno Criador. Agora o versículo 23. E a universal, preste atenção, meu querido, veja se isso é o efeito do Evangelho eterno ou não. E a universal assembleia, ou seja, reunião, e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Se você não é justo aperfeiçoado, o problema é seu. Se você não alcançou o espírito aperfeiçoado em Cristo, o problema é seu. Nós, do Evangelho eterno, alcançamos. Então não tente explorar uma área que você não entende. Então você só explore uma área, meu querido, que você entende. Enquanto você não entende, você vai ficar na sombra. E enquanto você ficar na sombra da religião, nas sombras das convenções, nas sombras das denominações, nas sombras da lei, nas sombras da graça, nas sombras do evangelho que Cristo pregou, lá em Mateus capítulo 6, capítulo 10, lá em Mateus capítulo 15, versículo 24, você não vai entender o evangelho eterno, que era o que Paulo perseguia. Mas ele não alcançou, mas ele já se sentia uma pessoa perfeita, porque ele já sabia que existia uma vocação, existia um prêmio, e o prêmio era a redenção eterna. Aonde foi instalado? Depois do juízo. O anjo conclamou o evangelho eterno, justamente porque o evangelho eterno, sabe o que era? Era o estado perfeito, aonde as pessoas poderiam se sentir espíritos perfeitos em Cristo. Fechou a conta. Eita glória! Bíblia é bom por causa disso. Estude e aprenda. Graça e paz. E a todos. Um abraço para o nosso irmão Cláudio Mendes e a todos os irmãos que ainda estão na graça, mas que vai migrar para o Evangelho Eterno. Eu tenho plena convicção disso. Amém.